Olá pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos conversar um pouquinho sobre Pierre Bourdieu, um autor contemporâneo do pensamento sociológico crítico. Pierre Bourdieu nasce na cidade de Dangyang, na França, de uma família camponesa e tem uma juventude bastante limitação financeira. Esse fato é bastante importante, como a gente vai ver aqui, porque ele percorre um caminho que ele vai entender e provar mais tarde como algo excepcional, né? Que é sair da pobreza e chegar até a academia. Em diversos escritos seus, em entrevistas, ele vai dizer que ele sempre se sentiu não legitimamente como parte da academia francesa, justamente por causa dessa sua origem humilde. Vocês vão ver que isso vai fazer sentido no pensamento dele mais tarde. Ele é filósofo de formação e vai primeiro como membro do exército para a Argélia. Lá ele consegue estudar e se interessa por estudos justamente da sociedade Kabila, da Argélia. E a partir desse momento ele vai não só aderir ao pensamento sociológico, passando a estudar a sociedade argelina, mas também fazer todo um estudo sobre a relação de dominação do território argelino pela França, né? É um cara que vai ser lido na sociologia, obviamente, na psicologia, na pedagogia, na antropologia, na literatura e até na economia. O pensamento de Bourdieu é bastante complexo e dá substrato para diversas áreas do conhecimento. Bom, politicamente ele vai ter uma história aí de oposição aos sistemas meritocráticos, né? Ou seja, aos princípios mais liberais de economia. Porque, como ele vai provar nesse estudo e em diversos outros, não existe igualdade de competição para se considerar a meritocracia um sistema justo para o desenvolvimento social. A obra que a gente vai conversar se chama A Distinção, Crítica Social do Julgamento. É de 1779, a sua primeira publicação. Mas a publicação em português só aconteceu agora nos anos 2000. Demorou bastante para esse livro sair editado em português. Mas mesmo na sua versão em francês, ele já teve uma importância reconhecida mundialmente. É considerado um dos 10 principais livros de sociologia do século XX, para vocês terem uma noção. Bom, só que publicação em 1979... Porém, o conteúdo desse livro é fruto de uma pesquisa que durou praticamente a década de 70 inteira, né? Uma pesquisa de longo prazo, conduzida pelo Bourdieu e pelo parceiro intelectual dele, o Passeron, e vai investigar o quê? Vai investigar a mobilidade social ou a não mobilidade social na França, né? Que já é uma sociedade capitalista moderna, portanto uma sociedade dividida em classes. E eles vão ver até que ponto vai se conformar a produção, ou seja, a possibilidade de mudança social, a execução da mobilidade social, ou até que ponto vai se processar a reprodução social, ou seja, as pessoas ao longo da geração, ao longo do passar do tempo, vão permanecer dentro das mesmas classes que elas começaram a sua vida ou que os seus pais pertenciam. Bom, se ele está estudando uma França que é capitalista, que portanto é organizada em classes, ele está falando de um estudo de uma sociedade que contém, que opera, que existe com relação de desigualdade. Só que essa relação de desigualdade, por Bourdieu, e essa é uma das grandes contribuições dele, não vai se dar somente pelas questões econômicas. Ele vai expandir a questão da desigualdade, atribuindo ao próprio capital um valor simbólico, né? Então ele vai dizer que a posse de capital econômico não é apenas capital econômico, mas nós valoramos simbolicamente a posse de capital. Então ele vai dizer que o que dita as relações de produção e reprodução das desigualdades dentro de uma sociedade é o capital simbólico. E esse capital simbólico ele é formado pelo capital econômico e pelo capital cultural. Então nós temos uma parte econômica, sim, importante, relevante, mas ela não basta, ela não explica
tudo. A categoria fundamental, né, e essa grande novidade do Bourdieu é a proposição da ideia do capital cultural. O capital cultural, para Bourdieu, vai se colocar como as habilidades, como o conhecimento, como a relação de contatos, como a possibilidade ao acesso a informações que não necessariamente estão indisponíveis, mas em alguns casos não serão buscadas. E quem tem determinado capital cultural para ter interesse sobre elas, vai acabar acessando. Então é mais ou menos dizer que se no capital econômico eu tenho dinheiro, é o capital cultural que vai fazer com que eu aproveite esse dinheiro de uma maneira que é reconhecida como correta, como legítima para a sociedade na qual eu estou inserido. E uma vez que a gente entendeu o capital cultural, lembrando que ele se casa com o capital econômico para formar o capital simbólico, entendemos que cada um de nós se coloca como um portador, né, um detentor de capital simbólico, e é isso que a gente vai ofertar no mercado de trocas simbólicas que vai acontecer na sociedade, né? Então nós ofertamos o capital simbólico, e isso é muito mais do que o que eu tenho no bolso, é muito mais do que eu tenho como formação. Essa oferta do capital simbólico vai envolver, inclusive, todo o meu gestual, as roupas que eu uso e tudo que eu apresento para a sociedade como um todo, no sentido de me colocar como uma parte dela. É por esse refinamento e é por essa complexificação da questão do capital simbólico que o Bourdieu vai propor algumas outras categorias para conseguir explicar isso. Porque se fosse tudo determinado pelo capital econômico, seria até mais fácil. Mas como eu falei, ele está indo para detalhes comportamentais, de gestuais, de uso do corpo que a gente vai desenvolver ao longo do tempo, conforme o acesso às classes mais privilegiadas que eu tenho ou não, né? Nesse aspecto, o capital simbólico está diretamente relacionado com a análise do gosto. Gosto no sentido do gosto pelas coisas que nós escolhemos dizer que são boas ou não. O Bourdieu ele vai discordar frontalmente, por exemplo, do Kant, que vai dizer que gosto é algo que se tem ou se não tem. Algumas pessoas têm a sorte de ter um bom gosto e outras pessoas simplesmente não têm a sorte de ter um bom gosto. Curiosamente, como se Kant estivesse falando de algo inato. Mas, enfim, nesse aspecto, Kant está errado, como o Bourdieu prova. O Bourdieu vai demonstrar para a gente nessa obra de que o que nós gostamos, na verdade, é uma construção social de classe. Então, tudo o que eu gosto, o que eu digo eu gosto, na verdade, não é o que eu gosto. Eu gosto porque eu faço parte de uma classe social que determina que eu goste dessas coisas. E essa formação do nosso gosto, como a gente está vendo, não é nosso, acontece por um processo que ele chama de hábitos. Hábitos no sentido de hábito mesmo. Vamos dar uma olhada na definição dessa categoria. Sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando experiências passadas, funciona a cada momento como uma matriz de percepções, apreciações e ações. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós, dentro do nosso intelecto, né, dentro do nosso cérebro, digamos assim, nós vamos criar um sistema de disposições duráveis, ou seja, o hábitos, ele perdura ao longo do tempo, ele não é uma coisa efêmera, né? Transponíveis, porque eu posso mudar essas coisas que são encriptadas na minha mente, posso mudar isso ao longo do tempo, então são transponíveis. E o que elas fazem? Elas integram experiências passadas. Então, o meu hábitos atual, ele é construído a partir de referências, de vivências que eu tive em momentos anteriores, no meu passado, que são integradas, que são consolidadas pelo nosso cérebro, né? Funciona a cada momento. Então, o que eu aprendi no passado é consolidado na minha mente, vai funcionar a cada momento como uma matriz para o que eu percebo agora,
para o que eu aprecio, portanto eu digo que gosto ou não gosto agora, e para aquilo que eu faço agora ou acabo não fazendo agora. Então, o meu passado, resumido, processado na minha mente, né, as experiências passadas, resumidas e processadas na minha mente, vão orientar o modo com que eu percebo as coisas agora, gosto ou não gosto das coisas agora, e decido agir ou não agora. Então vamos usar um exemplo, talvez eu vou soar um pouco preconceituoso aqui, mas é por razão pedagógica, tá bom? Vamos pensar que temos duas crianças, né? E a gente vai falar sobre o gosto musical, né? Então essa criança aqui, ela está ligada a uma família que ouve muito samba, por exemplo. Essa criança aqui. Essa outra criança é uma família que ouve música clássica, óperas, né? E ela ouve ópera e música clássica desde muito criança. Só isso toca na casa dela e só samba toca na casa dessa pessoa aqui. Então, eu tenho um tipo de música considerado erudito, né? E eu tenho um tipo de música considerado popular. Essas duas crianças, elas vão desenvolver o gosto pela música erudita e pela música popular, pelo samba, ok? O que elas vão dizer gostar tem a ver com o que elas ouviram no passado delas ao longo do tempo. E elas vão passar a dizer, eu gosto de Mozart, eu gosto de Zeca Pagodinho, certo? Tudo bem. Só que, dependendo dos lugares sociais que elas levarem esse gosto, elas vão ter um maior ou um melhor acesso a esses lugares. Então, no sentido de que se a criança que gosta de samba, ela vai falar que ela gosta de samba numa festa da classe média, tudo bem, vai estar tocando samba, ela vai se sentir integrada a isso e ela vai ter relações causadas até pelo fato dela gostar de samba, né? Se essa criança vai nessa mesma festa e diz que ela gosta de música clássica, não vai rolar uma interação, ela vai se sentir meio deslocada, ela não vai ter tantos contatos com relação à música construídos nessa mesma festa se essa criança da música clássica for, né? O contrário também vai ser verdade. Se essa criança que for a uma ópera, ela vai saber apreciar, vai entender a letra, ela vai ter acesso a um monte de coisa que se essa criança for aqui, ela vai falar, nossa, mas essa galera gritando aí, falando uma língua que eu não entendo, que música estranha, né? Não estou entendendo muito bem essa história e assim por diante. Então, a gente vai ter esses desencontros. Agora é o momento onde eu talvez seja preconceituoso. Para fazer sentido esse exemplo, o que o Bourdieu está falando é o seguinte, essa questão da música erudita te dá acesso a algumas classes sociais da nossa sociedade que são classes sociais mais privilegiadas, com um capital simbólico e econômico maior. Então essa criança ela acaba tendo uma possibilidade de mudança social mais provável de acontecer, porque ela desfruta de um capital simbólico que acessa mais facilmente as classes privilegiadas, o que não seria então verdade para essa criança aqui. Estou extremando, né, sendo preconceituoso e classificando aqui numa ordem hierárquica dois estilos de música, mas é só para vocês entenderem como que funcionaria esse sistema que o Bourdieu testa e vê como verdadeiro dentro da sociedade francesa. É nesse sentido que ele vai dizer que a família, como eu estava exemplificando até agora, e até no segundo momento a escola, são instituições que vão levar majoritariamente à reprodução. Ou seja, se eu estudo na escola, se eu sou pobre e eu estudo provavelmente numa escola ali do meu bairro de pessoas mais pobres, a probabilidade de eu conseguir uma ascensão social é menor, certo? E mesmo, Bourdieu vai até olhar alguns casos de crianças pobres que vão estudar nas escolas centrais das cidades da França que ele estuda, porque a família percebe, nossa, eu preciso colocar meu filho naquela escola central, certo? Porque lá ele vai ter um ensino de qualidade, é onde os filhos dos ricos estudam, e ele então vai ter mais chance. Em muitos casos, mesmo quando a criança tem esse movimento, ela não tem o mesmo resultado do que os ricos que estudam naquela escola central em si, porque
o capital cultural, simbólico que ela traz da família é diferente. Então, mesmo tendo acesso a uma escola tecnicamente melhor, a criança não tem condições prévias dos seus hábitos para aproveitar todas aquelas condições melhores daquela escola e acaba, ao longo dos anos que são pesquisados, tendo um desempenho escolar menor, né? Mais deficitário em relação às pessoas que são legitimamente daquela classe social e ocupavam desde o início aquela escola central. É isso que quer dizer essa frase: escola e família são instituições reprodutoras, pois mantêm os hábitos de classe, né? Ser pobre ou ser rico determina determinado, desculpa a repetição, hábitos de classe. E essas estruturas aqui, elas raramente mudam isso, né? Então eu acabo tendo uma manutenção do fluxo de capital simbólico, né? Para as pessoas mais pobres, eu ofereço menos, porque afinal de contas elas já têm menos. Qualquer coisa que for melhor já basta, né? E para o rico não, ele já tem mais, ele já tem mais acesso, a sociedade acaba oferecendo mais possibilidades. Então, ao invés de ter uma transformação, eu tenho uma reprodução. O rico continua cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. Tem uma música que fala isso. E para a gente encerrar, né, uma reflexão importante é que tudo isso acaba acontecendo porque as classes sociais dominantes, elas acabam tendo a possibilidade de desfrutar da cultura de uma maneira que o Bourdieu chama de não prática, né? Eles podem desfrutar da cultura de uma maneira livre, portanto muito mais transformadora do seu eu, transformadora da sua identidade. O mesmo não vai acontecer com as classes menos privilegiadas, porque se eles têm contato com algum bem cultural, é de maneira bastante pragmática, né? Não é de uma maneira que realmente vai os transformar ao longo do tempo, aquela experiência não será transformadora. Quando eles têm tempo, né? Porque, na verdade, né, quando há a exceção de uma pessoa que consegue fazer uma efetiva mudança social e ter uma mobilidade social ascendente, demora um tempo para essa pessoa se adaptar ao novo hábitos daquela classe, né? Porque o que para ela antes era desperdício, certo? Você ir num show, você ler um livro, você ver uma obra de arte, você aprender um outro idioma, aquilo era desperdício. Eu estava preocupado com a minha vida cotidiana, né? Agora, tudo aquilo, na nova classe social, passa a ser uma necessidade. E fazer essa adaptação do que era desperdício se tornando necessidade demora tempo, é uma adaptação difícil. Por isso que a gente fala, né? Os novos ricos, eles não são, às vezes, aceitos pelos ricos já há gerações, e às vezes os novos ricos, eles esbanjam muito mais do que os ricos de outras gerações, porque o modo como eles valoram simbolicamente aquela riqueza que foi conquistada num curto espaço de tempo, ou aquela riqueza que já vem de um passado, né, assim, anterior, é completamente diferente. Não é a questão de quanto dinheiro se tem, mas do que você acha que significa aquela quantidade de dinheiro que você tem. Beleza, gente? Muito obrigado pelo tempo e atenção, um abraço e até mais.